Bora falar de Flamengo, começando aqui o Globo Esporte. Amanhã o time tem que vencer na casa do Galo para conseguir a vaga nas quartas da Copa do Brasil, né? Richard Souza já tá em BH, inclusive no estádio, trazendo as últimas do Flamengo pra gente. Fala aí, Richard, tudo bem, cara? Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, já estamos aqui no palco desse jogo. O Flamengo tem que vencer, pelo menos por um gol de diferença, para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols, fica com a vaga nas quartas de final. O time fez o último treino no Ninho do Urubu, aí no Rio, viu, Escobar? Hoje pela manhã, última atividade antes da viagem aqui para BH. Arrascaeta fez exame ontem na coxa esquerda, não tem lesão. Está disponível para o Felipe Luiz, assim como Jorginho e Bruno Henrique, que contra o Ceará deixaram a partida com dores musculares. O Samuel Lino viralizou uma imagem dele mancando na saída do jogo lá em Fortaleza, mas também tá tudo bem com ele. Ponto de atenção, Luiz Araújo, ele foi poupado contra o Ceará. Ontem não foi para o campo no Ninho do Urubu, então fica a expectativa para a divulgação da relação dos jogadores que virão para cá. O Flamengo tem chegada prevista no fim da tarde, serão 2.500 rubro-negros amanhã por aqui, Escobar. Ser melhor que ele, ninguém ousa. Um abraço para você, querido. E antes da decisão, deu tempo de apresentar mais um reforço, né? Mas para jogar a Copa do Brasil, só se o Flamengo avançar. Ele deve pintar no time no fim de semana pelo Brasileirão. No cabelo arrumado, no brinco, Jorge Carrascal tem o visual comum a um jogador de futebol. E uma tatuagem quase única. Sabia que estava aqui. Sabia que ele estava aqui. Nos enfrentamos na Rússia. Um dia um amigo meu me disse: você já viu o chupão que aquele cara tem tatuado? Tem um chupão muito grande, não paramos mais de rir. Tem um chupão muito grande, le dije. O beijinho no pescoço é muito parecido com o do Ayrton Lucas. Em campo, as características são diferentes. Aos 27 anos, o colombiano Jorge Carrascal chega ao Flamengo para ser a sombra do ídolo Arrascaeta. Acho que não tem que ser uma competição se vou ser o substituto dele ou não. Quem vai jogar vai depender do treinador. O importante é que todo mundo ajude o clube a ganhar títulos para sermos felizes. Carrascal deve estar à disposição para o jogo de sábado contra o Mirassol no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Pude falar com o Felipe, ele está me orientando mais ou menos o que quer, me apresentando o projeto, como jogam. Carrascal foi o primeiro reforço da janela com quem o Flamengo abriu negociação. E o último a chegar. O interesse de um outro clube retardou o acerto com o Dínamo de Moscou. Ontem, ao vestir pela primeira vez a camisa do Flamengo, ele parecia não ter dúvida de ter feito a escolha certa. Eu estava na seleção e me deram a notícia. Eu disse sim sem pensar. Disse que estava disponível para vir ao Flamengo. Foi algo que me fez vibrar. Eu tenho a minha opinião. Qual é? O que pode justificar essa queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo. E só para contextualizar quem não assistiu ao jogo, no primeiro tempo o Flamengo fez uma boa partida, pressionando o Ceará, tendo a posse de bola, tomando conta do jogo, tomando conta das ações da partida. A gente pôde ver o Samuel Lino entrando muito bem como titular, e fica até a boa notícia que ele ficou 90 minutos em campo, ou seja, mostrou um bom desempenho físico, e ele fez uma boa parceria com o Alexandre na ponta esquerda. No lado direito, gostei também da entrada do Emerson Royal, fazendo uma boa parceria também ali pelo lado direito, mas a queda de rendimento para o primeiro e para o segundo tempo acho que passa muito pela saída do Arrascaeta, e o Arrascaeta ele precisou ser substituído porque sentiu um incômodo muscular, inclusive vai até fazer exames médicos hoje para saber se há lesão no local da coxa ou não. E aí quando ele sai e dá lugar ao Saul, o Saul que fisicamente falando, talvez dos reforços, é o que esteja mais abaixo, ou seja, vai precisar de um tempo de adaptação ao futebol brasileiro. O Saul não conseguiu fazer aquilo que o Arrascaeta estava fazendo no primeiro tempo. E o Arrascaeta fez uma boa partida. No lance do gol dele, é ele que começa a jogada e é ele que termina com a bola na rede. E aí a saída do Arrascaeta, querendo ou não, acaba dificultando muito a vida do Flamengo. Ficou muito claro isso para mim desde o começo do jogo. O Flamengo no primeiro tempo controlou a partida, teve mais posse de bola. Uma bela jogada do Léo Ortiz ali, conseguindo achar o Plata, que para mim, inclusive, foi o melhor jogador do ataque do Flamengo nessa partida contra o Ceará, e o Arrascaeta infiltrando pelo meio, conseguindo fazer 1-0. O jogo parecia controlado para o Flamengo. O Flamengo realmente fez uma partida dominante em relação ao Ceará, que não conseguia ter válvula de escape. O Pedro Henrique, que estava jogando na direita, fez uma partida muito abaixo. O
Pedro Raul não estava conseguindo segurar as bolas longas, que o Ceará estava tentando desde o início da partida, com o Léo Condé, que é um técnico que tem feito um trabalho muito bom. Tem que lembrar também que, primeiro, o Castelão estava lotado. Sim. O Ceará foi o time que venceu o Cruzeiro, que também é o líder do Campeonato Brasileiro, e é uma equipe muito bem organizada. No segundo tempo, eu acho que o Léo Condé consegue formar uma estratégia que é suficiente para fazer danos ao Flamengo, e o Felipe Luiz, com a saída do Arrascaeta, a entrada do Saúl, que é um excelente jogador, perdeu o controle do meio campo. Mas perdeu muito por quê? Porque o Felipe Luiz dele não muda. Ele joga em bloco alto, e o que o Ceará fez o tempo inteiro? Bola no Pedro Raul. Bola no Pedro Raul. E aí, o que estava acontecendo no primeiro tempo era que o Léo Ortiz e o Léo Pereira estavam conseguindo ganhar os duelos do Pedro Raul e conseguindo recuperar essa bola do Flamengo. No segundo tempo foi ao contrário. O Pedro Raul ganhou praticamente todas as bolas de defesa do Flamengo. Teve até um lance que ele conseguiu dar uma pedalada para cima do Jorginho, que ele quase sai na cara do gol e o Jorginho toma um amarelo. O Lucas Mugni entra muito bem na partida, o Léo Condé também fez essa substituição no intervalo e o Ailon entra pelo lado direito também conseguindo infiltrar e acabar prejudicando o Flamengo. Tanto que teve uma bola na trave do Lucas Mugni, logo no segundo tempo, que ele quase empatou, e o Ailon depois perde o gol em seguida. Ou seja, o Ceará no segundo tempo, ele já estava tomando as rédeas da partida, e não no sentido de ficar com a bola, mas principalmente de saber atacar os espaços que o Flamengo estava deixando. E as substituições do Flamengo também não surtiram efeito. Eu acho que o Léo Pereira novamente fez um jogo muito abaixo do esperado, como um zagueiro mesmo. E é claro, não tem como não falar da falha do goleiro Rossi, que sai muito mal naquele momento ali. O Pedro Raul é um especialista de bola aérea e consegue fazer 1-1. Só que aí todo mundo estava achando que o Flamengo ia vir para cima para fazer o segundo gol, até porque o Campeonato Brasileiro é a prioridade. E o que a gente viu foi ao contrário. Se o Flamengo tivesse tomado a virada ali do Ceará, não teria sido nenhum absurdo. O Ceará jogou para fazer o segundo gol, jogou para conseguir sair do Castelão com a vitória diante de sua torcida. No final das contas, uma equipe que tem um baixo investimento, que tem um elenco pior, comemora até esse empate pela recuperação que fez contra o Flamengo. Mas eu quero destacar negativamente aqui, como eu falei assim, a bagunça do meio campo do Flamengo no segundo tempo, quando perdeu a Arrascaeta, e a partida que o Bruno Henrique fez. Para mim, irreconhecível. Uma partida assim, muito longe do que a gente já viu do Bruno Henrique, errando muito, muito mesmo. Um jogador que é do calibre que ele não pode ir tão mal nesse sentido. E tem um outro ponto também que eu quero destacar. O Flamengo termina o jogo com o Alan e o Everton Araújo. O Alan e o Everton Araújo, pelo que eu estou entendendo do Flamengo, é um ou outro. Joga o Jorginho geralmente. Mas assim, você terminar com os dois tira muito do poder de construção do Flamengo. São dois jogadores que, quando eles têm o Jorginho ao lado, eles conseguem elevar o patamar. Sim. Mas quando eles estão juntos, pro nível de time que o Flamengo tem, eu acho que eles engessam muito esse meio campo do Flamengo e prejudicaram um pouco essa construção. No segundo tempo, acho que o Samuel Lino caiu de rendimento também, não foi o jogador que a gente viu nem de perto contra o Atlético Mineiro. E, no final das contas, o Plata cansou, que, repito, para mim tinha sido o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo e no segundo também foi muito bem. Então, assim, o Ceará aproveitou essa fragilidade do Flamengo de só jogar com bloco alto. O Flamengo dificilmente tem facilidade para se defender e o Ceará conseguiu empatar e, repito, eu acho que o Ceará poderia até ter vencido a partida. Mas o meu ponto em relação ao primeiro tempo do Flamengo, que o Flamengo teve oportunidades de fazer até mais do que 1-0. Sim. Em relação ao Flamengo, é um problema desde o início da temporada, né? Onde se esperava que o Pedro fosse resolver essa situação, mas a gente sabe que o Pedro é só um jogador. Não adianta só esperar isso do Pedro, porque todos têm que contribuir. Falei do Bruno Henrique aqui, ele perde um gol na pequena área, gente, que ele isola a bola ali, e é um jogador que a gente já viu que em outros momentos conseguia fazer esse tipo de gol, conseguia contribuir com participações em gols. Que é um claro exemplo do que você está falando. Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Caio Jorge. O Arrascaeta e o Caio Jorge. Ou seja, só o Cruzeiro que está sendo efetivo e o meio-campo é o segundo jogador que mais faz gols dentro do Brasil. Série, né? Que é um fora de série, o Arrascaeta, mas que ele está na sua segunda temporada já mais artilheira da carreira dele, o que mostra também que os atacantes não estão tão letais assim. Então, assim, eu acho que em relação ao Flamengo, é uma questão mesmo de efetividade. Falta esse jogador para poder chamar a responsabilidade, que não seja só o Pedro ou o próprio Arrascaeta, mas os pontas. Se os pontas não contribuírem com gols, esquece, vai ter dificuldade nos momentos dos jogos. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Reinier, que inclusive tem chegada prevista em Belo Horizonte para a noite dessa terça-feira, tá? Ele vai se apresentar ao Atlético Mineiro para assinar contrato válido por 4 anos e meio. E o acordo do Atlético Mineiro com o Real Madrid é o seguinte: de graça o jogador chega ao Galo, o Real Madrid mantém 50% dos direitos econômicos do atleta e o Atlético Mineiro é dono de 50% de graça. Eu achei uma boa negociação do Atlético Mineiro, até porque não investiu nada para pegar esse jogador. Eu considero um bom jogador, jovem, 23 anos, potencial de revenda, e o Galo fica com 50%, o Real Madrid com 50%. Vene, estão dizendo por aí que o Flamengo tentou
oferecer um salário maior e mesmo assim o Reinier preferiu o Atlético Mineiro. Eu vou falar a informação que eu tenho, inclusive informação junto ao Atlético Mineiro, porque eu fui atrás de dirigentes de lá também e me garantiram que a informação que eles têm é que o Flamengo não tentou, não tinha essa briga entre Flamengo e Atlético Mineiro. Se o Flamengo sondou, eles não sabem, mas não teve nenhuma proposta oficial do Flamengo, segundo pessoas do Atlético Mineiro e também pessoas ligadas ao jogador e empresários, e o Flamengo também nega que tenha feito proposta. Ah, mas o Flamengo nega, é óbvio que é negar. Por isso eu procurei tanto o Atlético Mineiro quanto os empresários do atleta, e o jogador chega nessa terça ao Atlético Mineiro para assinar esse contrato válido por 4 anos e meio. Galera, Matheus Gonçalves, vamos lá, informação importante. O CSKA, a gente já falou aí nos últimos dias, que avisou os empresários e o empresário avisou ao Flamengo que teria uma proposta. Agora chegou um documento oficial do CSKA, time da Rússia, uma carta, a gente chama aqui de carta de interesse, quando um clube manifesta interesse em um jogador. Nessa carta não tinha proposta de nada e, assim, o Flamengo não tem o que responder. Vai responder o quê? Ah, beleza, a gente vai responder que quer negociar. Não é assim. Se você quiser o jogador, que você faça uma proposta e o Flamengo avalia. Os empresários, eu conversei com um deles, querem conversar com o Flamengo para pensar em um valor para o CSKA fazer a proposta. A gente sabe que 3,5 milhões por 50% o Flamengo não deve aceitar, porque essa proposta havia sido aceita, e aí o Flamengo recuou, voltou atrás e acabou não aceitando. O jogador continua no Flamengo. O Flamengo não é aquilo, a gente não quer negociar, não. O Flamengo até topa negociar o jogador, tanto é que ia negociar para o Cruzeiro. Mas depende da proposta do time da Rússia. O Flamengo não contará com Matheus Cunha na próxima temporada, já que o goleiro assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Com isso, o clube carioca já se movimenta nos bastidores e tem um novo alvo para a posição, Gabriel Brazão, do Santos. O jovem arqueiro despertou o interesse da diretoria rubro-negra, que vê nele um nome promissor para compor o elenco a partir de 2025. A informação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, que detalhou os planos do clube em relação à posição de goleiro. Até a saída de Matheus Cunha, o Flamengo deve manter no elenco profissional os goleiros Rossi, Diogo Alves e Léo Naneti. A ideia é dar sequência ao trabalho com esses atletas enquanto observa o desempenho de Brazão no Santos. Ainda segundo o Vene, o Flamengo até buscou a contratação de um novo goleiro nesta janela de transferências, mas não encontrou um nome que agradasse plenamente. Por esse motivo, o clube optou por não liberar Matheus Cunha antes do término de seu contrato, garantindo assim mais uma opção para o restante da temporada. A saída de Matheus, no entanto, já está sacramentada e o planejamento para substituí-lo está em andamento. Gabriel Brazão, que já passou pela seleção brasileira de base e tem passagens pelo futebol europeu, aparece como principal nome na mira da diretoria rubro-negra. O departamento de futebol do Flamengo entende que é importante contar com um goleiro jovem, com potencial de evolução e que possa disputar posição com Rossi no futuro próximo. A ideia é iniciar as conversas com o Santos ainda neste segundo semestre, para tentar viabilizar a chegada de Brazão assim que Matheus Cunha se despedir do clube. Enquanto isso, o Flamengo segue atento ao mercado e não descarta outras possibilidades para o gol, caso a negociação com Gabriel Brazão não avance como esperado. A diretoria trabalha com cautela para não repetir erros de contratações passadas e quer garantir uma transição segura para a posição de goleiro. A confiança em Rossi é grande, mas o clube entende a necessidade de ter mais opções confiáveis no elenco. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gabriel Brazão será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.